Meus irmãos, nós saímos hoje de uma campanha poderosa, 12 dias de clamor, para 12 meses de vitória. E nós, hoje, falamos um pouco sobre alguns segredos para conquistar. Segredos que acabam não sendo segredos, porque estão aqui na Bíblia Sagrada para nós. São passos que precisamos ter para ter uma vida abençoada. Quem é que não quer ter uma vida abençoada? Quem é que não quer conquistar? Quem é que não quer prosperar, irmãos? Quem não quer? Quem é que diz assim, eu quero viver uma vida desgraçada, uma vida miserável? Não, todos nós queremos romper na vida. Mas quais são esses passos ou esses segredos que precisamos para ter uma vida abençoada? E hoje eu utilizei como base Deuteronômio 28 e eu trouxe aqui 2 passos importantes que Deus deu para o seu povo para que eles tivessem uma vida abençoada. O primeiro passo é ouvir Deus. Ouvir Deus. Querido, nós temos que ter muito cuidado, porque ao longo do tempo existem muitas vozes que falam conosco. Nós temos a voz de pessoas falando toda hora no nosso ouvido. Você abre a internet, tem pessoas falando. Você liga a televisão, tem gente falando. Você abre o Instagram, tem gente falando, tem vídeo. Vai para o TikTok, tem gente falando. Então, toda hora nós ouvimos vozes de pessoas. Tem também a voz da consciência. Quantas vezes, querido, existem vozes dentro de nós que falam que a gente não vai conseguir, a voz do medo, a voz da indecisão, a voz da dúvida, a vontade de desistir, tantas vozes que a gente ouve, a voz da insegurança, coisas que dentro da gente, dentro de nós. Às vezes já viu aquela pessoa que tem aquela mania de achismo? Eu acho que estou falando de você. São vozes que estão dentro da gente, falando com a gente. Faz a gente pensar tanta coisa, são vozes. Também existe a voz do diabo, querido. O diabo fala com a gente. E se a gente não tiver ligado, a gente fica ouvindo o diabo. Você lembra que o Adão, ou melhor dizendo, a Eva, estava ouvindo a serpente, batendo altos papos com a serpente. E a gente tem que ter muito cuidado, amado, para a gente não ouvir também o diabo. Tem gente que não sabe discernir a voz do diabo. E muitas vezes o diabo vai falar com a gente algo agradável, porque o que o diabo falou para Eva não foi algo ruim. O diabo falou para Eva algo agradável de se ouvir. Não, pode comer. Se você comer, o que Deus falou? Que vocês vão morrer? Não vai morrer nada. Você acha que a serpente falou algo ruim? Olha o que o diabo falou para Jesus lá no deserto. Olha o diabo falando para Jesus. Transforma essas pedras em pães. Jesus estava com fome. Nós temos que ter muito cuidado, amados, porque muitas das vezes o diabo vai propor coisas boas. Porque a gente tem aquela imagem de que o diabo, rabo, chifre, vem feio, né? O ser horrível. Não, amado. O diabo, às vezes, para te derrubar, ele vem bonito, com coisas bonitas, com voz bonita. A palavra de Deus denomina o diabo como passarinheiro. Olha o que a Bíblia vai dizer no Salmo 124. Que a nossa alma escapou como um pássaro
do laço do passarinheiro. Esse passarinheiro simboliza o diabo. E o que o passarinheiro faz? O passarinheiro, quando quer pegar um pássaro, ele arma uma armadilha, um assalpão, né? Todo caçador, para conseguir caçar um animal, na maioria das vezes, um caçador, quando quer caçar, por exemplo, um peixe. Como é que se pesca um peixe? Você pega um anzol e você coloca ali no anzol algo que vai atrair o peixe. O peixe não é atraído pelo anzol, o peixe é atraído pela comida. Pode ser um pedaço, pode ser uma minhoca, pode ser alguma coisa que vai chamar atenção e algo que ele gosta. Ninguém vai botar para o peixe algo que não vai atraí-lo. E a mesma coisa o passarinho. Um passarinho, quando ele vai parar dentro de uma armadilha, ele foi lá porque algo lhe atraiu. E muitas das vezes o que lhe atrai para ali é uma comida daquilo que ele gosta. E o diabo, irmãos, ele é tão esperto. Tem gente que trata o diabo como um ser burro. O diabo não é burro. Até porque se nós olharmos, quem é o diabo? Da onde que ele veio? O diabo, nós chamado também de Lúcifer, foi expulso do céu. Você acha que diabo foi uma criatura que Deus fez, Lúcifer, e se transformou em diabo, mas era Lúcifer. E ele se rebelia, se torna o diabo, Satanás. Mas você acha, irmãos, que esse ser que foi expulso do céu, ele era burro? Não. O diabo, ele é estrategista, o diabo, ele é inteligente. Alguém que conseguiu arrastar com ele a terça parte de anjos é alguém muito inteligente. Então, o diabo, a Bíblia chama de passarinheiro. É um ser muito estrategista, esperto, que para pegar alguém, ele arma uma armadilha e coloca ali algo que ele atrai. Então, precisamos ter muito cuidado, porque o diabo, querido, para te atrair, ele vai usar meios, ele vai usar aquilo que você gosta, porque essa carne aqui, ela quer coisas que vai atrair. A Bíblia diz que há uma luta entre essa carne e o espírito, porque essa carne é atraída por coisas, e muitas das coisas que essa carne quer vai contra o que a palavra quer. Por exemplo, essa carne quer comer, e a Bíblia fala que a glutonaria é pecado. Não fala que comer é pecado, mas a glutonaria. E muitas das vezes nós comemos ao ponto de nos tornarmos glutões. Quem nunca comeu de forma exagerada? Essa carne quer dormir, essa carne quer trair, essa carne quer mentir. Agora o espírito, há uma briga, há uma luta. Já viu que às vezes a pessoa dentro dela ela chora quando ouve o louvor, quando ela ouve uma palavra que confronta ela, ela cai em si, ela quer Deus. Quanta gente que às vezes aparece na igreja e que às vezes entra na igreja, chora. Ela fala, hoje eu vou na igreja, porque dentro dela tem um espírito. E esse espírito, ele anseia por Deus, porque a Bíblia diz que o espírito, Deus deu ao homem. Então o homem tem a natureza terrena, que é o pó. Uma vez quando o homem morre, isso aqui se transforma em pó, que é essa carne. Mas ele também tem o espírito que está nele, que foi dado por Deus. Quando Deus fez o homem, ele soprou nas narinas do homem. Então o homem tem aquilo que é da terra e aquilo que é de Deus. Uma vez quando o homem morre, a carne vai virar pó, volta ao pó e o espírito volta a Deus. Por isso que há essa luta entre a carne e o espírito. Porque o espírito quer uma coisa, a carne quer outra. A carne, eles militam contra. E o diabo sabe o que a minha carne deseja, o que a minha carne quer. E é justamente dentro disso que ele vai colocar as suas armadilhas
para me amarrar em alguma situação e me prender em alguma situação. Então, viver uma vida de obediência a Deus é eu entender que eu preciso, muitas das vezes, renunciar à vontade da minha carne por causa de Cristo. E eu preciso entender, amados, que muitas das vezes existem pessoas que falam assim, não, pastor, Deus sabe, eu estou errando, eu estou cometendo, mas Deus sabe do meu coração. Não, irmãos. A tua atitude revela o que está no teu coração. A palavra de Deus diz que a boca fala o que o coração está cheio. Ou seja, você age, você reage daquilo que está dentro de você. Não tem como o camarada vai lá, mata uma pessoa e fala, não, mas eu tenho um coração bom. Que coração bom, querido? Se ele tivesse um coração bom, ele não matava. Ah, eu estou cometendo um pecado, mas eu amo Deus. Mentira, se você amasse a Deus, você não estava cometendo erro. O amor a Deus, como é que pode isso? Então eu digo que eu amo a minha esposa, mas bato nela? Eu digo que amo a minha esposa, mas dou soco na cara dela? Que amor é esse? Se eu amo a minha esposa, eu vou honrar, eu vou fazer de tudo para fazê-la feliz. Então, querido, não tem como, eu amo a Deus, mas eu estou fazendo o que Deus não gosta. Eu amo a Deus, mas eu estou praticando tudo aquilo que é abominável à vontade de Deus, tudo aquilo que Deus disse que não é para mim fazer. Porque Deus não trabalha com mornos. Ou você é ou você não é. Ou você é quente ou você é frio. Deus não trabalha com morno. Vamos deixar de nos enganar, irmãos, e achar tipo assim, tá bom, estou em cima do muro, tá bom. Querido, para Deus não tem. Ele fala que morno ele vomita. E o que é morno? É algo indefinido. É algo que não é quente nem é frio, é uma mistura. É algo indefinido. Em cima do muro. Ou você é ou você não é. Se está na presença de Deus, está mesmo. Se não está, não está. A mão de Deus está aqui. Porque tem gente que acha, querido, que ele não está obedecendo, não está fazendo a vontade de Deus, mas que Deus está abençoando. Deixa eu falar outra coisa aqui. Querido, cuidado, porque o diabo também, como eu falei aqui do passarinheiro, o diabo coloca diante de você o que você gosta, você acha que é Deus que está abençoando, e pode ser o diabo. Porque se Deus vai me abençoar, eu na desobediência, Deus vai me abençoar, eu vivendo uma vida errada, para que eu vou me santificar? Para que eu vou viver uma vida certa? A palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem gente que abre a Bíblia no Salmo 91 e diz assim, não, o Salmo 91 vai proteger minha casa. Para com isso, irmão. A promessa do Salmo 91 só se cumpre na vida daquele que habita no esconderijo. Entenda bem, começa o texto dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, e nele confiarei. Porque Ele te livrará. E aí começa a vir. Mas quando você não habita no esconderijo do Altíssimo? E vai ser abençoado como? A mão de Deus está aqui. Quando eu me submeto à mão de Deus, ela está sobre a minha vida. Mas quando eu saio de sobre a mão de Deus, querido, Deus não tem compromisso comigo. Deus não tem compromisso comigo. Se eu estou vivendo uma vida de desobediência, eu estou debaixo da maldição. A desobediência traz a maldição para a minha vida. Não tem como eu ser abençoado vivendo uma vida de rebeldia. Porque se Deus for abençoar, querido, você vivendo uma vida de rebeldia, então para que Ele trouxe para o povo de Israel tantas consequências de erros? Você vai ver que quando o povo de Israel estava obedecendo, Deus abençoava eles. Às vezes vinha uma nação maior do que eles para guerrear contra eles e Deus dava vitória. Mas quando eles estavam em desobediência,
Deus permitia que uma nação menor viesse subjugar eles, porque eles estavam sem a bênção de Deus. Então entenda, Deuteronômio 28 diz, se atentamente ouvirem a voz do Senhor teu Deus. E aí ele vai dizer, tendo cuidado de cumprir todos os seus mandamentos, guardar os seus mandamentos, praticar os seus mandamentos. O remédio só tem efeito na minha vida se eu beber, querido. Não adianta você conhecer, não adianta você saber, Deus tem uma obra na minha vida. Você continua vivendo uma vida fora da presença de Deus, essa obra nunca vai se cumprir, querido. Só vai se cumprir quando você se posicionar. Deixa de ser enganado. Passe a ouvir Deus, pare de ouvir a voz da sua razão, pare de ouvir o diabo, começa a ouvir Deus. Às vezes eu tenho uma grande preocupação, e hoje eu até falei sobre isso, quantas mensagens a gente ouve, quanta palavra a gente ouve. Às vezes, de vez em quando, Deus usa até profeta. Gente que nunca te viu, gente que nunca me viu, fala com a gente coisas de Deus, que Deus vai fazer na nossa vida. Mas a verdade é, querido, qual é a posição que nós temos? Será que essas palavras que são sementes estão caindo numa terra seca? Nós somos duros. Será que dentro de nós existe a síndrome do Jonas? Deus está mandando a gente ir para Nínive e a gente quer ir para Tarse. Deus manda fazer uma coisa. Lembra que Deus mandou Saul matar, acho que foi Agag, destruir a cidade. Ele diz, não, Senhor, Samuel, quando chega, ele ouve barulho de ovelha. Ele falou, não, eu fui lá, fiz até o serviço, mas eu decidi poupar algumas ovelhas, uma parte do gado, para sacrificar a Deus. Aí Deus disse, eu não tenho prazer em sacrifício, a não ser em obediência. Então, para Deus, amados, Deus quer a obediência. Deus se agrada quando você o obedece. Quando você deixa, muitas das vezes, de fazer sua vontade para fazer a vontade dele. Quando você renuncia a seus prazeres, renuncia a sua carne por amor a Deus. Que nesse ano de 2026 você possa ouvir Deus e andar, e praticar, e obedecer. Querido, Deus só abençoou Abraão porque ele obedeceu. E qual foi a palavra de Deus para Abraão? Sai da sua terra, sai da sua casa, do meio da tua parentela e vai para uma terra. Mas só vou te abençoar grandemente, só te farei uma grande nação se você sair. Se Abraão não saísse, essas bênçãos não iriam se cumprir, porque as bênçãos de Deus, elas estão de acordo com a obediência que eu dou a Ele, com a obediência que eu dou à sua palavra. Uma vez que eu decidi obedecer à sua palavra, Deus decide também cumprir as suas promessas. Que dentro de você não haja a síndrome de Jonas, mas que você viva debaixo da obediência. Se Deus está mandando você fazer, faça. Se Deus está mandando você parar, pare. Se Deus está mandando você ir, vai. Se Deus está mandando ficar, fica. Se Deus está mandando calar, cale. Se Deus está mandando falar, fale. Se Deus está mandando fazer, faça. Se Deus está mandando perdoar, perdoe. Viva uma vida de obediência ao Senhor. Eu quero deixar essa palavra para você. Que a palavra de Deus, aquilo que você ouve de Deus, caia como uma semente numa terra fértil e frutifique na sua vida. Porque não adianta você frequentar culto, você sentar, ouvir grandes pregadores, se aquilo que sai do altar na sua vida não tem efeito. Há um tempo atrás, se falava muito de uma doença chamada anorexia. A pessoa comia, depois a mente dela entendia que aquela comida poderia fazer ela engordar. Ela vomitava. Ela comia, depois vomitava. Quantas pessoas
estão comendo tanta palavra de Deus, ouve pregações, ouve tanta coisa boa, mas vomitam. Essa palavra não consegue gerar dentro dela nutrientes. Mas que esse ano, meu amado, a palavra de Deus na nossa vida surja efeito. Crê no Senhor, estarei seguro. Crê nos meus profetas e prosperarei. Que você deixe de ouvir o diabo, que você deixe de ouvir as pessoas, que você passe a ouvir Deus. O grande problema de Adão e de Eva, sabe qual foi? Eva ouviu a serpente. O Adão ouviu Eva, que ouviu a serpente. E aí, querido, veio a desgraça para a vida de Adão, para Eva e para toda a humanidade. Por quê? Deus falava com Adão, Deus falava com Eva, Deus falava com Adão, Deus falava com Eva. Só que o texto diz, a palavra de Deus nos diz, que eles deixaram de ouvir o que Deus estava falando para ouvir a serpente. Cuidado para você não ouvir a serpente. Para você não ouvir pessoas que estão sendo usadas por Deus. Lembra quando Pedro foi usado pelo diabo e Jesus disse, para trás de mim, Satanás, para tentar tirar Jesus do propósito que ele tinha na cruz? Era o diabo que estava falando na boca de Pedro. Então, cuidado, querido, a quem você está ouvindo, que você possa ouvir Deus e que você possa, além de tudo, obedecer o Senhor. E aí todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Que Deus abençoe tua vida. Fique na paz.